Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Amores Tóxicos. Aqui quem fala é a Tatiane Maynard e hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando um codependente se apaixona pelo narcisista e o narcisista se apaixona pelo codependente. Nesse momento, eu sei que vocês vão ficar perguntando, mas como o narcisista se apaixona pelo codependente? Sim, à sua maneira, o narcisista se apaixona pelo codependente, ele se apaixona pela própria imagem projetada nesta pessoa. Ambos são levados por um sonho de verdadeiro amor no início, sem a intenção de ser infelizes, principalmente no início da nossa vida, na juventude, porque ambos são inexperientes. Ninguém acorda todos os dias querendo ser infeliz, não é verdade? Nem o narcisista, acreditem se quiser. O codependente não tem a intenção de casar-se com alguém que vai ignorá-lo, que vai marginalizá-lo, tratá-lo como invisível e que não vai se importar com as suas necessidades. Ambos são atraídos pelas pessoas que ativam o seu desejo. Codependentes são atraídos por pessoas confiantes, assertivas, agressivas, sensuais, forte, vibrante, orgulhosas e levemente arrogante. Você aí, lembre como foi no início do seu relacionamento, se não foram essas características que lhe chamaram a atenção, porque geralmente o codependente é um pouco mais tímido e ele se atrai por alguém que é dominante. Não esquecendo que o narcisista fabrica toda essa dominância, essa vibração, essa sedução justamente para encantar aqueles que lá no seu eu interno tem isso, mas que não acreditam que tem. Agora que você conheceu sobre esse relacionamento, né, esse tipo de relacionamento, a gente aprende como funciona o padrão de codependência. Como os codependentes gostam de pessoas muitas vezes irritantes, gostam da assertividade sexual dessa pessoa, gostam de pessoas que mandam, pessoas fortes, sexys. Quando o codependente conhece a pessoa manipuladora emocional, ele responde positivamente a todos esses traços, porque certamente ela tinha uma pessoa na sua infância, um dos cuidadores, pai ou mãe, agia desta forma e isso a faz sentir bem, a faz sentir-se em casa. Quantos de nós sabemos que os codependentes se apaixonam por essas pessoas que parecem tão maravilhosas, tão sedutoras no início e, claro, que encontrarão mais adiante este modelo terrível e vão concluir que esse modelo não funciona. Então, se eles terminam o relacionamento, eles vão se apaixonar pelo mesmo tipo de pessoa. Muitas pessoas codependentes que conseguem aí melhorar os seus padrões, resolver as suas questões, elevar a sua autoestima, reconhecer o que não lhe servem por meio de terapia, enfim, aconselhamento, podem mais adiante encontrar uma pessoa saudável para se relacionar. Uma pessoa honesta, com trabalho, que não bebe, que não fuma, que não se droga, que não tem vícios em pornografia, por exemplo, ou em jogos. Mas o que acontece? Elas voltam para a terapia, para o seu conselheiro e dizem que está tudo bem, encontrou esta pessoa, mas a química entre esta pessoa e ela não existe, que não tem aquilo que ela tinha antes com os outros relacionamentos. Por fim, a pessoa perde o interesse, né, e acaba terminando o relacionamento. Então, por exemplo, essa pessoa que conhece este homem aqui maravilhoso, no caso de uma mulher, né? Um homem generoso, inteligente, que valoriza a mulher, essa mulher acha isso irritante. Ele é calmo demais, ele não tem química, né? E aí termina tudo com este homem. Logo, né? Ela encontra um cara que é sedutor, que ela diz para a amiga que é sedutor, dominante, articulado, estilo gentleman. Esse homem não bebe tanto, só um pouco mais que ela, né? Ele é divertido, às vezes ele fuma. Ele também não tem trabalho, ele nunca foi casado e ele nunca ficou assim muito tempo em uma relação. Então ela vai lá e conta para a amiga, sabe da última?
Você não tem ideia de quão intensa é a minha relação com este homem. Ou seja, essa mulher tem toda a configuração para se atrair por esse tipo de homem que lhe oferece esse high, né, da droga, como uma droga, que libera altas doses de dopamina no seu organismo. Pessoas com baixa empatia, os narcisistas, se atraem por codependentes, pois os narcisistas admiram os codependentes por sua resistência, determinação, por sua coragem. E quando isso acontece, o narcisista projeta todas as suas características, as que ele possui no codependente. No início, o codependente vai parecer sedutor, né? Vai ser quase uma hipnose. Pessoas com baixa empatia se atraem por codependentes, pois finalmente eles têm alguém que entendem a sua dor, que é um ouvinte atento e paciente. Percebam isso. O narcisista projeta no codependente a sedução, toda a perversidade, a agressividade, a vibração. E o codependente acredita que agora ele é visto. E o narcisista acredita que agora ele encontrou a pessoa correta. Quando acaba, o codependente fica sem nada, fica vazio. E muitas vezes o narcisista que acabou o relacionamento acaba dizendo que foi seduzido pelo codependente, mas na verdade o narcisista projetou tudo isso no codependente. Então eu lhes digo, meus caros, existem muitas pessoas que acompanham o canal que se enganam, que acreditam que elas são as vítimas, mas na verdade são elas que são as pessoas que têm baixa empatia, porém elas projetaram tudo isso na outra pessoa. E acreditam que o codependente é o narcisista. O narcisista, após conhecer esse codependente, ele pode falar por horas e horas e horas e contar para os seus amigos: "Ai, eu encontrei um anjo perfeito, falamos a noite toda." Significa que o narcisista ficou falando a noite toda. E ela, o rei, ele me ouviu e me entendeu a minha dor e não me julgou. Então eu contei para ele ou para ela, né, que fui demitido dos meus últimos 3 empregos, né? Porque os meus chefes se sentiam ameaçados pela minha inteligência e a pessoa entendeu, não me julgou, né? E aí o codependente vai e começa a defender esse narcisista, dizia que agora ele não está pagando a pensão porque ele está sem emprego, mas ele ou ela disseram que quando pagava a pensão, a mulher usava o dinheiro para comprar roupas para ela e não usava a pensão para os filhos. Então, este codependente cria um vínculo com o narcisista. Por quê? Por que o codependente cria um vínculo quando o narcisista conta a sua história triste? A realidade do manipulador emocional é validada, pois o codependente vive e sente-se confortável ao reviver a dor do narcisista, pois relaciona com a sua própria dor. E ele, que é um ser muito empático e compassivo, então é uma pessoa que perdoa, paciente, que aceita e se sacrifica, né? Entende que o narcisista, na verdade, é um coitado, tão coitado quanto eles, e ali se forma o vínculo. E para o narcisista, isto é um prêmio para o manipulador emocional, pois ele encontrou a pessoa perfeita. Dessa maneira, o lado salvador da pessoa codependente é ativado. Ela sente que tem valor e que pode ajudar. A história novamente se repete. É por este motivo que todas as pessoas que já superaram esse tipo de padrões repetem como um mantra: trabalhe em você. Não saia correndo atrás de outras pessoas para se sentir melhor. Quanto mais você adiar o seu trabalho interno, mais tarde será a sua cura. Isso se houver. Eu lamento dizer isto, mas a maioria fica presa nesses padrões até a morte. Um grande abraço para vocês e, como sempre,
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.